Não dá pra negar que o UFC é a principal organização de MMA do planeta, a competição ficou mais acirrada nos últimos tempos, é verdade, mas não vamos nos enganar aqui fingindo que alguém tá perto de ameaçar o reinado do careca no esporte, mas nem todas as categorias do UFC são igualmente boas. Então hoje nós vamos ranquear todas elas, da pior à melhor, mas vamos aos critérios primeiro. Para nós, a grandeza de uma categoria tem tudo a ver com quão competitiva ela é no topo da tabela e quantos atletas de elite estão no top 15, onde a coisa realmente afunila de verdade. Então, sem mais delongas, já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e esse é o ranking de categorias do UFC da pior à melhor. Número 12, peso pena feminino. Alguém tinha dúvida que o peso pena feminino ficaria com a lanterna? O UFC sequer anunciou um ranking da divisão em 4 anos. Atualmente, há apenas 3 lutadoras ativadas na lista no site do UFC. Tá difícil até de imaginar alguém que possa ser uma real ameaça ao cinturão de Amanda Nunes no curto a médio prazo, a não ser que contratem Kayla Harrison ou recontratem Cris Cyborg, o que é bem improvável. Não surpreenderia se o UFC matasse a categoria de uma vez por todas assim que Amanda decidisse aposentar. Essa divisão tem a melhor de todos os tempos como campeã, mas a categoria em si nunca decolou. Número 11, o peso galo feminino. Basta olhar para as 10 primeiras do ranking para ver que Amanda Nunes domina o peso galo feminino do UFC. Germaine de Randamie, a número 1, é uma ameaça real, mas já foi aniquilada 2 vezes. Holly Holm parecendo o auge de sua forma, mas caiu com um chute na cara em 2019. Aspen Ladd é uma jovem talentosa e interessante na categoria, mas é difícil ficar animado por uma luta pelo título depois dela ser atropelada, polêmicas à parte, por Germaine de Randamie em apenas 16 segundos. Juliana Penha será a próxima desafiante ao título, vamos ver como ela se sai. Irene Aldana parece promissora, mas também foi derrotada por Holm. Miesha Tate voltou bem depois de uma eternidade, mas também já caiu para Leoa no passado. Algumas novas atletas prometem um futuro interessante, como Penny Kianzan, que venceu suas últimas 4 lutas, mas não parece haver muita competição no topo. Amanda Nunes simplesmente está 10 patamares acima das outras e é por isso que suas categorias estão no fim dessa lista. Número 10, peso mosca feminino do UFC. Então, sabe o que a gente acabou de falar sobre Amanda Nunes? Basicamente destruindo uma categoria inteira e reinando soberana? Isso também vale para Valentina Shevchenko. Sim, Valentina é a maior peso mosca de todos os tempos e não dá sinais de que isso vai mudar tão cedo. Ela literalmente derrotou 4 das 10 melhores da atualidade. Jessica Batistaca e Kathleen Chookagian, número 1 e 2 do mundo, além de Jennifer Maia, número 4, e Jessica Ai, 8ª no ranking. Lauren Murphy é seu próximo desafio pelo título e pode ser uma luta interessante, mas convenhamos que nem anima tanto. Viviane Araújo acaba de perder para Chookagian, enquanto Calderwood parece que não engrena nunca. Alexa Grasso foi bem nas últimas lutas, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. O mesmo caso de talentos promissores como Macy Barber e Miranda Maverick. A categoria pode evoluir nos próximos meses e anos, mas a verdade é que Shevchenko vai continuar reinando até 57 quilos, até ficar de saco cheio e voltar para 61 quilos para desafiar Amanda Nunes. Número 9, o peso pesado. É engraçado como uma categoria pode ser ao mesmo tempo tão competitiva que nenhum campeão reina por mais de 2 lutas pelo título e relativamente vazia. Ciryl Gane se credenciou como o próximo contra o campeão Francis Ngannou depois de pegar o título interino contra Derrick Lewis, mas as coisas mudam muito rapidamente. Stipe Miocic ainda tá ali, mas sabe-se lá quando ele vai lutar de novo. Lewis precisará de algumas vitórias para voltar à luta pelo título. Curtis Blaydes, que já perdeu para o campeão 2 vezes, estava embalado por 4 vitórias antes de cair diante de Lewis. Alexander Volkov perdeu para Gane, Blaydes e Lewis. Jairzinho Rozenstruik foi assassinado pelo campeão no UFC 249 e perdeu todos os 5 rounds para Gane. É impressionante como muitos dos lutadores do top 15 já perderam para os 5 primeiros da divisão. Tom Aspinall é sangue novo depois de vencer 3 no UFC, incluindo alguns bônus e o fato de já ter treinado com o campeão de boxe Tyson Fury. John Jones pode entrar na jogada, mas o cinturão parece que vai ficar numa ciranda entre as mesmas pessoas por um bom tempo. Número 8, peso médio. O problema de crescer na categoria de forma tão dominante é que, se você parar para pensar, Israel Adesanya já lutou contra vários tops da categoria. Ele provavelmente vai fazer uma revanche com Robert Whittaker no começo de 2022 e todo mundo lembra como aquela luta foi. Paulo Borrachinha finalmente vai voltar ao octógono depois do amasso que levou para enfrentar Marvin Vettori, que já foi derrotado pelo campeão 2 vezes. Jared Cannonier vinha muito bem até tropeçar diante de Robert Whittaker em outubro do ano passado, mas retomou o caminho das vitórias contra Kelvin Gastelum. A Adesanya tirou Derrick Bronson para nada há muito tempo. Darren Till é definitivamente um confronto interessante para o futuro caso ele conquiste a chance, mas pode demorar. Sean Strickland e Uriah Hall fizeram uma luta
luta sem sal recentemente. Tem outros veteranos como Kelvin Gastelum e Chris Weidman, mas suas chances de título parecem cada vez mais escassas. Kevin Holland estava embalado e cheio de hype, mas foi anulado por 2 vezes só nesse ano. O peso médio está parecendo um deserto nesse momento, em termos de ameaças sérias ao campeão. Número 7, peso mosca masculino. Brandon Moreno e Deiveson Figueiredo tiveram indiscutivelmente a melhor luta de pesos moscas da história do MMA no UFC 256 e fizeram uma revanche no UFC 263, com o assassino bebê ficando com o título, provando que os fãs podem e se importam com a categoria quando há lutadores e lutas empolgantes. Mas com a saída de Demetrius Johnson e Henry Cejudo nos últimos anos, só nos resta sentar e esperar pela trilogia deles. É claro que você tem caras como Askar Askarov, que empatou com o campeão em agosto de 2019 e desde então já venceu 3 seguidas contra nomes como Tim Elliott, Alexandre Pantoja e Joseph Benavides, mas falhou na balança recentemente contra Alex Perez, o que pode atrapalhar seus planos de disputar o cinturão. Perez está tentando se recuperar após sua decepcionante luta pelo título contra Deiveson Figueiredo e provar que pode sim ser o campeão. Brandon Royal brilhou em 2020, mas terminou o ano perdendo para Moreno e acabou de ser finalizado por Pantoja. Kai Kara France tem 5 vitórias no UFC e dará as boas-vindas a Cody Garbrandt na divisão em dezembro, mas foi derrotada por Royal e Moreno. Garbrandt, nos 57 quilos, é uma incógnita interessante também. Rogério Bontorin e Matt Neal perderam 2 de seus últimos 3 combates, mas alguns lutadores fora do top 10, como David Dvorak e Amir Albazir, que podem começar a fazer barulho em 2022. Por enquanto, o peso mosca está em busca de sangue novo. Mas é bom lembrar que Alexandre Pantoja acabou de bater Brandon Royal e ele já venceu o atual campeão Brandon Moreno. Dana White, inclusive, o colocou como próximo da fila. Número 6, peso meio pesado. A divisão ficou um pouco mais interessante em termos de competitividade depois que o rei vagou o trono. Jan Blachowicz está voando baixo, mas está longe de ser imbatível. Glover Teixeira não cansa de surpreender e voltou a ser uma grande ameaça aos 41 anos. Jiri Prochazka, talvez um dos lutadores mais empolgantes de todo o esporte, anotando uma sequência de 12 vitórias e mostrando ser capaz de vencer qualquer um da categoria. Alexander Rakic tem apenas uma derrota garfada na decisão dividida para Volkan Ozdemir, mas por outro lado, foi perfeito no octógono vencendo 6. As últimas 2 contra os ex-desafiantes ao título, Anthony Smith e Thiago Marreta. Dominic Reyes pode ter dado azar nos últimos tempos, mas o cara só pegou pedreira no UFC, além de pra muitos ter vencido John Jones. Magomed Ankalaev atropelou Ion Cutelaba e chegou com tudo no topo da categoria no embalo de 6 vitórias consecutivas. Paul Craig tem ido muito bem, obrigado, tendo finalizado as últimas 3, inclusive o ex-campeão Shogun. É uma divisão cada vez mais divertida e interessante e não parece que nenhum deles será capaz de emplacar um reinado como o de John Jones tão cedo, e é disso que o povo gosta. Número 5, peso palha. A categoria feminina mais interessante e competitiva do UFC é sem dúvida o peso palha, com Rose Namajunas novamente no topo do mundo, depois de uma vitória absolutamente fenomenal contra Willy Zen, que vinha de luta épica contra Joanna Jedrzejczyk. Só essas 3 já bastariam para colocar a categoria entre as melhores do momento. E ainda temos a Carla Esparza, a primeira campeã da divisão, ressurgindo das cinzas com 5 vitórias consecutivas sobre nomes como Alexa Grasso, Michelle Waterson, Marina Rodrigues e Yan Xiaonan. As últimas 2, aliás, poderiam facilmente ser candidatas ao título em breve. O grappling de Esparza cria problemas no topo da divisão. Correndo por fora tá Mackenzie Dern, que tá ficando cada vez melhor no MMA e tem um retrospecto de 6-1 no UFC, além do jogo de chão incomparável. Ela será desafiante ao título cedo ou tarde. Tisha Torres brilhou contra Angela Hill, enquanto Amanda Ribas se mostrou muito promissora. E claro, o bicho papão da divisão nem mesmo tá no ranking porque tá afastada há muito tempo. Mas quando a invicta Tatiana Suarez retornar no futuro, boa sorte a todas as adversárias. O peso palha tá mais mortal do que uma serra elétrica. Número 4, peso meio médio. O campeão Kamaru Usman tem chances reais de ficar no topo da divisão dos meio médios por muito tempo e ameaçar o recorde absurdo de Georges St-Pierre. O cara simplesmente é um animal. Colby Covington é o próximo da fila e a primeira luta com Usman foi uma guerra. A revanche deve ser igualmente incrível e não me surpreenderia se rolasse uma trilogia no futuro. Embora Usman tenha nocauteado Gilbert Durinho, o cara mostrou contra Stephen Thompson que ainda pode ser uma ameaça real à divisão, mesmo que não tenha agradado Dana White. Leon Edwards, se é que um dia ele vai conseguir uma chance pelo título, tá invicto em 9 lutas desde que caiu para Usman e poderia vencer qualquer um do top 10. O mesmo serve para Stephen Thompson, um quebra-cabeça difícil de ser desvendado, que pode sempre anotar umas vitórias e voltar ao topo. E Vicente Luque brilhou demais contra Michael Chiesa no UFC 265, o que atrasou os planos do americano, apesar de ainda estar 4-1 desde que retornou à divisão em 2018. Então ele se afastou do páreo, mas nem tanto assim. Os 6 primeiros da lista simplesmente têm totais condições de dar trabalho ao campeão. Jorge Masvidal já teve sua chance e Demian Maia acabou de ser afastado. Neil Magny sempre morre pelo caminho, mas aquele sexteto ali de cima faz do meio médio uma
uma divisão bastante interessante. Número 3, o peso leve. O que dizer da categoria peso leve do UFC? Matadouro de estrelas. Essa categoria simplesmente é de outro planeta. No topo você tem o incrível Charles do Bronx e suas 9 vitórias consecutivas, fechando a conta com o cinturão linear contra Michael Chandler, uma luta que quase perdeu no primeiro round. Dustin Poirier tá voando baixo apesar de sua derrota para Khabib Nurmagomedov em 2019, tendo batido Gage, Álvares, Holloway, Hooker e McGregor. O diamante pode vencer qualquer um com 70 quilos, e ainda tem Justin Gage, um assassino impiedoso que venceu 4 das últimas 5 lutas, que deve enfrentar Michael Chandler na próxima rodada. Chandler, aliás, tem as ferramentas para vencer qualquer um. Beneil Dariush foi comendo pelas beiradas até vencer 7 seguidas, tirando Tony Ferguson para nada. O russo Islam Makhachev, o cara com quem ninguém quer lutar, pode ocupar o posto de Khabib como máquina de amassar. Ele finalmente enfrentará o ex-campeão Rafael dos Anjos, um grande confronto importantíssimo para a categoria. Tony Ferguson, Dan Hooker e Conor McGregor passaram por momentos difíceis, mas isso não significa que não possam se recuperar com uma simples vitória. Gregor Gillespie tinha todo o hype do mundo antes de ser brutalmente nocauteado por Kevin Lee, mas o astro do wrestling se recuperou bem demais. Ufa, o peso leve é repleto de estrelas e grande parte disso se deve a seus 2 últimos campeões, alguns dos maiores nomes do esporte. O que mantém a categoria interessante é o quão competitiva ela é no momento. Número 2, o peso galo. Você pensou que o peso pena ficaria com o segundo lugar, né? Todo mundo tá falando no Twitter que a divisão até 61 quilos é a melhor do esporte no momento, e se tá na internet é verdade, né? Não me leve a mal, essa categoria é complicada, mas vamos defender o peso pena já já. Primeiro, vamos falar dos galos. Eu sei que a vitória de Aljamain Sterling sobre Peter Yan foi bizarra, mas ele é um lutadoraço que enfileirou geral até chegar ali. Ele terá a chance de se redimir contra Yan em outubro. Peter, é claro, é um robozinho assassino, mas precisa aprender as regras antes da revanche. Sendo justo, Yan atropelou uma fila de lendas até pegar o cinturão. TJ Dillashaw acabou de ser injetado de volta entre os 5 primeiros, com perdão do trocadilho. O ex-campeão é indiscutivelmente o maior peso galo de todos os tempos, e tomando como parâmetro seu desempenho contra Corey Sandhagen, ele claramente ainda é um problema para todo mundo em 61 quilos. E por falar em Sandhagen, que muitos acham que venceu aquela luta, ele ainda tá perto do cinturão, mesmo já tendo sido finalizado por Sterling. Rob Font só começou a chamar a atenção das pessoas recentemente, mas basta ver que ele ganhou as últimas 4 lutas para saber que o cara é uma pedreira. Sérgio Pettis, Rick Simon, Marlon Moraes e Cody Garbrandt, só moleza, né? Vamos descobrir muito em breve se ele pode ser campeão do mundo, mas parece que sim. José Aldo acaba de ter uma das melhores atuações de sua carreira no UFC 265 contra Pedro Munhoz. A derrota dele para Peter Yan deixou dúvidas se ele conseguiria conquistar outro cinturão no UFC, mas o Manowar é imortal. Frank Edgar e Dominick Cruz, esses dois aí estão um pouco longe do topo agora, mas não podemos duvidar deles. Marlon Moraes e Pedro Munhoz estão em baixa no momento, enquanto caras como Merab Dvalishvili pedem passagem após 6 vitórias consecutivas. O peso galo é incrivelmente disputado, esse que torna a categoria tão emocionante e interessante, como se o título pudesse mudar de mãos 500 vezes nos próximos anos. E o cenário é o mesmo no número 1, peso pena. Sério, essa categoria parece um programa policial porque todo mundo ali é um matador dentro do octógono e a divisão simplesmente não para. Alexander Volkanovski vai ter muito trabalho se quiser continuar como campeão do mundo. Max Holloway é uma lenda e ainda parece estar no auge. Aquela performance dele contra Calvin Kattar foi inacreditável e tem que ser muito inocente para achar que ele não pode retornar ao trono no futuro próximo. Brian Ortega, que levou uma daquelas surras épicas do havaiano, terá sua segunda chance pelo título contra Volkanovski e é um dos atletas mais emocionantes da MMA atual. E ainda tem Yair Rodrigues, que matou o zumbi coreano com um golpe surreal. Ele ainda não conseguiu uma vitória que o colocasse na prateleira de cima, mas aquele nocaute sobre o zumbi foi o mais alucinante que eu já vi. Até rimou. Ele enfrentaria Max Holloway, mas a luta acabou sendo cancelada. E por falar no zumbi, ele ainda representa uma ameaça interessante para qualquer um na divisão. Calvin Kattar conseguiu algumas vitórias impressionantes e teve até uma luta da noite contra Zabit Magomedsharipov, que não aparece nesse ranking por estar afastado há tempo demais por conta de lesão. Mas não se engane, o filé de rico da Rússia é uma dor de cabeça. Arnold Allen tem um potencial com seu cartel de 17-1 e 8 vitórias consecutivas no UFC. Josh Emmett teve uma sequência impressionante nos últimos tempos. Dan Ige ainda se mostra promissor apesar das derrotas recentes. Giga Chikadze, outro potencial desafiante ao título que come pelas beiradas, acabou de enfrentar o brasileiro Edson Barbosa numa luta principal. Bryce Mitchell é um maluco apaixonado por shorts camuflados e finalizações doidas. Movsar Evloev, também invicto, tá 5-0 no UFC. Essa divisão é simplesmente ridícula, o top 15 é simplesmente abarrotado de monstros, onde a cada momento um pode roubar a cena, sem falar em veteranos experientes. O peso pena é a melhor divisão do UFC e não dá pra discordar.
E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.